Cultivo Online, capítulo 493. Quanto tempo você planeja dormir? Senhorita Mei Feng, há algo que você possa fazer sobre esta situação? Sua palavra geralmente tem muito peso dentro da família Yu, especialmente com o pai de Yu Hou. Yuan perguntou a ela. Infelizmente, não há nada que eu ou a família Yu possamos fazer neste momento. Embora a família Yu tenha contratado aqueles bandidos para levar Mei Xiu de volta, eles só estão fazendo isso por causa do presidente Zhao da Associação de Cultivadores. Mei Feng disse. A Associação de Cultivadores é uma origem incrivelmente poderosa e influente com o número de cultivadores que tem à sua disposição, e eles estão ficando mais fortes a cada dia. A família Yu não deseja ofendê-los, nem pode se dar ao luxo de fazê-lo. Então eles só podem concordar em ajudá-los a obter Mei Xiu. Todos estão tratando Mei Xiu como uma espécie de objeto que pode ser possuído porque a querem. Já estou farto disso. Senhorita Mei Feng, leve-me à Associação de Cultivadores amanhã. Yuan disse de repente, pegando-os de surpresa. O que? Você vai falar com ele? Mesmo se você fizer isso, ele não tem motivos para te ouvir, e há uma boa chance de ele nem te conhecer, muito menos falar com você. Mei Feng disse a ele. Não se preocupe, eu tenho um plano, disse Yuan. Mei Xiu e Mei Feng se entreolharam. Jovem mestre, podemos conversar sobre isso amanhã. Já é muito tarde, então você deveria descansar um pouco por enquanto. Ficarei aqui com você esta noite. Mei Feng disse. Realmente? Yuan disse, sua voz cheia de entusiasmo. Sim. Vou até dividir a cama com você. Se você não se importa, claro. Eu não, Yuan respondeu imediatamente. Então permita-me levá-lo para a cama. Mei Feng então pegou Yuan em sua cadeira de rodas e o carregou para seu quarto com facilidade. Senhorita Mei Feng, você está cultivando? Yuan perguntou de repente a ela. Infelizmente, ainda não comecei, pois normalmente estou ocupada com meu trabalho. Embora pretenda começar em breve, disse ela. Entendo. Então você já tem uma técnica de cultivo? Se não, posso ajudá-lo a obter uma. Yuan então disse, surpreendendo-a um pouco. Está tudo bem, jovem mestre. A família Yu tem uma técnica de cultivo de nível celestial que eles estão dispostos a me emprestar. Até mesmo Yu Hou está usando essa técnica de cultivo, sabe? Mei Feng disse enquanto o colocava na cama. Se você diz. Voltarei em um minuto, disse Mei Feng um momento depois, antes de sair da sala para falar com Mei Xiu. Vá descansar um pouco. Continuaremos com isso amanhã. Ok. Mei Xiu assentiu e entrou em seu quarto logo depois. Mei Feng então voltou para o quarto de Yuan e deitou-se na cama com ele, dormindo ao lado dele. Quanto tempo se passou desde a última vez que dividimos uma cama? Mei Feng murmurou de repente em voz baixa. Muito tempo, Yuan disse com um sorriso agridoce no rosto. Mei Feng fechou os olhos, adormecendo rapidamente, já que era incrivelmente tarde da noite. Yuan também adormeceu alguns minutos depois. Pouco depois de Yuan adormecer, sem o conhecimento dele ou de Mei Feng, seu corpo de repente começou a emitir um leve brilho dourado e, dentro de seu corpo, os símbolos dourados estavam começando a mudar, transformando-se em linhas que lembravam veias, eventualmente conectando-se com os outros símbolos dourados. Uma vez que todos os símbolos dourados dentro de seu corpo foram conectados, ele começou a emitir uma aura única que fez o mundo inteiro tremer. No entanto, como foi um terremoto relativamente pequeno e tanto Mei Feng quanto Yuan estavam dormindo profundamente, nenhum deles percebeu. Apenas Mei Xiu, que não conseguia dormir, sentiu o terremoto. Quanto ao corpo de Yuan, estava coberto por linhas douradas que pareciam veias. Além disso, a água celestial que ele consumiu no Cultivation Online finalmente começou a mostrar seus verdadeiros efeitos, permitindo que as veias douradas a absorvessem completamente. Na verdade, a maior parte da água celestial estava inativa até este ponto, e o aumento significativo de Yuan na velocidade de cultivo e nas melhorias em seu sentido divino era apenas uma pequena porção do poder da água celestial. Uma vez que os símbolos dourados que agora eram veias douradas absorveram a água celestial, ela se desprendeu dos ossos de Yuan e se combinou com seus meridianos, dobrando instantaneamente o tamanho de seus meridianos, permitindo que a energia espiritual fluísse através deles com muito mais rapidez e eficiência. Cada vez que Yuan respirava, mesmo que não estivesse cultivando ativamente, seu corpo absorvia uma enorme quantidade de energia espiritual na sala, esvaziando rapidamente a energia espiritual em seu apartamento. Quando a energia espiritual em seu quarto fosse completamente absorvida por Yuan, seu corpo começaria a absorver uma área maior até que ele começasse a absorver até mesmo a energia espiritual no apartamento dos outros, então se expandiria para fora do apartamento deles. Eventualmente, a energia espiritual dentro da cidade começou a desaparecer rapidamente, pois tudo estava sendo absorvido inconscientemente por Yuan. Este fenômeno chocou todos os cultivadores da cidade, pois eles foram forçados a parar de cultivar devido à falta de energia espiritual na cidade e, durante o resto da noite, ninguém que vivia na cidade de Yuan foi capaz de cultivar. Enquanto isso, o corpo de Yuan acumulou inconscientemente toda a energia espiritual da cidade. No entanto, apesar da enorme quantidade de energia espiritual entrando em seu corpo, a base de cultivo de Yuan permaneceu intocada, quase como se não recebesse nenhuma energia espiritual. A veia dourada em seu corpo era uma história diferente.
pois começou a crescer mais e mais veias até cobrir literalmente cada centímetro do corpo de Yuan, da cabeça aos pés. Eventualmente, as veias douradas pararam de brilhar e aparecer fora de seu corpo. Enquanto isso, dentro do sonho de Yuan, que começou quase imediatamente depois que ele adormeceu, Yuan estava diante de uma enorme placa de jade que tinha a palavra destino gravada nela. Claro, esta não foi a primeira vez que Yuan sonhou com este lugar, já que ele aparecia dentro de seu sonho pelo menos uma vez por semana desde que ele despertou sua linhagem. Porém, desta vez havia algo diferente no sonho, pois ele não estava sozinho neste lugar. Parado a alguns metros à sua frente e diante da tábua de jade estava uma figura alta vestindo vestes pretas, emitindo silenciosamente uma aura divina que fazia parecer que ele estava lá, mas não estava ao mesmo tempo. Yuan tinha certeza de que nunca conheceu essa figura antes. Nem podia ver o rosto dessa pessoa, apenas suas costas retas que exalavam confiança. Mas ele sentiu um sentimento familiar vindo dessa pessoa por algum motivo. Quem é você? Yuan decidiu perguntar a ele depois de ficar em silêncio por um bom minuto. Você precisa acordar logo. Essa pessoa respondeu com uma voz calma. Com licença? O homem se virou, mostrando seu rosto bonito que lembrava um pouco o rosto de Yuan, mas era muito mais maduro e bonito. Quanto tempo você planeja dormir? Se você dormir mais, todo o nosso esforço será em vão. O homem bonito disse. E ele continuou. Sua mulher está em perigo, mas a única coisa que você pode fazer é ficar lá e esperar que ela seja tirada de você. Que patético. Se fosse eu, pegaria minha espada e mataria todos os envolvidos. Ponto aspas. Yuan ficou sem palavras. Quem é esse homem e do que ele está falando? E o mais importante, por que ele está tendo esse sonho?